Aleluia. Só Ele é santo. Amém, queridos? Nós estivemos aqui ontem até 1h da manhã, orando ao nosso Pai, ouvindo a voz dEle, clamando ao Senhor. E foi muita bênção, foi bem tremendo. Eu creio que, eu até falei no final, irmãos, eu creio que só mais um pouquinho a igreja do Senhor vai começar a experimentar o que é poder de Deus. Sabia? A igreja vai começar a experimentar o que é o poder de Deus. Porque agora tem caído só umas gotinhas até agora. Até agora tem caído só umas gotinhas. Mas o Senhor quer derramar do seu poder sobre aquele que está sedento. E aquele que estiver sedento e quiser beber, vai beber, irmãos. Vai se saciar. E vai ter experiências gloriosas com Deus. O Senhor não quer que você viva da minha experiência. Pode se assentar, igreja. O Senhor não quer que você viva das minhas experiências, ou das experiências da pastora Zenilda, do pastor Juliar, dos outros pastores. O Senhor quer que você tenha as suas experiências. Sabia? O Senhor quer que essa geração tenha experiências com Ele, assim como nós tivemos no passado. Nós somos mais velhos, que estamos mais tempo na igreja. A gente teve muitas experiências gloriosas quando a gente veio para Jesus. Só que essas experiências não pararam, irmãos. Sabia disso? Essas experiências não foi só para aquela geração lá de trás, ou os profetas que vieram antes de mim e de você. Não pararam. Porque o Senhor ainda tem para essa geração, está se levantando nos dias de hoje, experiências gloriosas para suas vidas. Eu falava aqui na última quarta-feira, quando eu ministrava, que essa geração de hoje que está se levantando precisa urgentemente buscar o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que ainda não são batizados precisam entender o porquê do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, precisam ser revestidos desse poder. Eu já falei com a líder das crianças, com o líder dos adolescentes, dos jovens sobre isso, para que eles façam isso. Tirem um tempinho e vão buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí você vai dizer assim, primeiro, pastora, mas Jesus batiza como quer, na hora que quer, sim. Mas você tem que começar a entender o porquê que você precisa ser revestido desse poder. Irmãos, aqueles que já são batizados com o Espírito Santo já passam por tribulações, por lutas ferrenhas. E às vezes não é muito fácil. Imagina aquele que não é revestido do poder do Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito de Deus já habita em você. Mas você tem que buscar esse revestimento de poder para a sua vida. Porque não pense que as coisas vão mudar. Não pense que as coisas daqui para frente vai ser melhor. Vai ser melhor para aqueles que temem a Deus, sim. Aqueles que buscam a Deus. Aqueles que têm intimidade com Deus. Aqueles que pagam o preço por amor a Deus. Aqueles que verdadeiramente ouvem a voz do Espírito. Mas aqueles que não buscam, que não estão revestidos do poder de Deus, precisam buscar urgentemente. Eu vim falar para você nessa noite, eu tinha outra mensagem já preparada, mas essa madrugada quando eu estava aqui, nós entramos num clamor da meia-noite a 1h, foi tremendo. E o Senhor começou a ministrar algo no meu coração, e que vocês já estão cansados de ouvir, e que nós já falamos tantas vezes. Sobre oração, irmãos.
Sabe, o título da mensagem é: ouse levantar-se e tomar posse do impossível. Só 2 vão se levantar, né, para tomar posse. Olha só o título: ouse se levantar e tomar posse do impossível. Porque o que é possível nós fazer, nós fizemos. Mas Deus não quer só isso de mim e de você. Deus quer que nós venhamos tomar posse do impossível que Ele conquistou na cruz do Calvário. Do impossível que está no reino espiritual. E que nós precisamos buscar, irmãos. Está ali, esperando para a gente buscar. Nós somos um povo chamado por Deus para vivermos o impossível. Você crê nisso? Amém? Coloca a mão no teu coração. Chame por você. E diga: eu fui chamado. Nessa fraqueza vai colar tudo no teto. Diga na autoridade do Senhor, diga: eu fui chamado para viver o impossível de Deus. Amém? Será que você já parou para pensar? Que tremendo isso, irmãos. Que coisa linda que Deus tem para a sua igreja. Que coisa maravilhosa que Deus tem para nós ainda nesses últimos tempos. Para que nós viéssemos a experimentar o impossível. Ou seja, aquilo que só Deus pode fazer. Aquilo que só Deus pode agir. Aquilo que só Deus pode transformar. E a igreja do Senhor é convidada, nesses últimos tempos, a viver esse impossível na sua vida. Aleluia! Amém? Abre lá em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis. Nós vamos ver aqui, irmãos, pessoas que experimentaram o impossível de Deus. E você vai dizer para mim assim: nossa, pastora, mas isso aí era para o tempo daqueles profetas. Não. Tira isso da tua cabeça. Segunda Reis, do 20, do 8 em diante. Diz assim, irmãos. Está meio escuro aqui, mas eu acho que eu vou conseguir ler. Então Ezequias perguntou a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará? E que depois de 3 dias subirei ao templo do Senhor? Ezequias perguntou para quem? Para ir? Por que ele perguntou para Isaías? Porque Isaías era um homem de Deus. E Isaías conhecia quem? Deus. E sabia que Deus era Deus das coisas impossíveis. Olha o 9. Isaías respondeu: este será o sinal do Senhor. Sinal de quem, irmãos? Do Senhor. De que cumprirá o que disse. Queres que a sombra se adiante ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil que a sombra se adiante 10 graus. Não seja assim. Pelo contrário, que a sombra volte 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor. Diga assim: o profeta Isaías clamou ao Senhor. Para quem Isaías clamou, igreja? Para quem? É? Legal, né? Então vamos lá. E este fez a sombra voltar 10 graus, que havia avançado no relógio do sol de Acás. Vamos ficar só aqui. Depois você pode ler todo o contexto, que é muito grande.
Quando eu li isso aqui, irmãos, eu comecei a entender muitas coisas. A igreja do Senhor, nesses últimos tempos, está passando por eu digo que é uma transformação. Uma transformação de cura no Brasil. Essa madrugada eu clamei muito ao Senhor e dizia para o Senhor: Senhor, cura a tua igreja no Brasil. Porque sabe, irmãos, muitas das vezes nós ainda não entendemos que o poder do Senhor é ilimitado. Muitas das vezes nós não entendemos isso ainda. O profeta Isaías, ele se apropriou-se do poder ilimitado de Deus. Ele se apropriou desse poder, irmãos, para que acontecesse o sol voltar. E esse poder não ficou lá com Isaías. Esse poder é para aqueles que creem no Senhor. E creem que quando dobram os seus joelhos, Deus ouve o clamor. E como é que nós vamos experimentar esse poder ilimitado de Deus para a nossa vida? E através da nossa vida, irmãos, é no joelho. É buscando esse poder para a nossa vida nos dias de hoje. O profeta Isaías clamou ao Senhor. Preste atenção. Ele clamou ao Senhor, porque ele sabia que só o Senhor poderia fazer um milagre, poderia fazer com que o sol voltasse, para que Ezequias recebesse o sinal que ele precisava. Hoje nós como igreja precisamos dobrar o nosso joelho, clamarmos ao Senhor e buscarmos no reino espiritual esse poder ilimitado. Hoje nós oramos e vivemos só, mais ou menos. Acontece uma coisinha aqui, acontece uma coisinha lá, e não está errado, está certo. Deus faz aqui, Deus faz lá, e dá um reteté, e dá uma alegriazinha. Irmãos, mas não é só isso que Deus tem para nós. Deus quer ver a igreja com os seus altares pegando fogo. Fogo do Espírito Santo, irmãos, que queima a palha, mas não queima o fruto. A palha é o pecado, o fruto é eu e você. Fogo do Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse Deus. Mas clamarmos mesmos, entrarmos num confronto, entrarmos numa batalha e irmos diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós e requerermos isso, porque foi conquistado na cruz com sangue, para mim, para você, o poder, a autoridade, o domínio, tudo foi conquistado. Aí nós vivemos só o superficial. Nós só sentimos os arrepios, os calafrios, pulamos um pouquinho, sapateamos um pouquinho. Ô irmão, não é assim não. Jesus é um manancial de água viva, que jorra sem cessar, e vai beber, e vai receber, e vai sentir aquele que verdadeiramente clamar ao Senhor nesses últimos tempos. Oração. A oração, irmão. Tem gente que brinca de orar. Orar não é só na igreja. Orar não é só um minutinho correndo. Orar é se entregar a Deus. Viver na dependência dEle e dizer: Pai, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas o Senhor habita em mim. E eu sei que o Senhor pode mudar todas as coisas. Oração é mais profundo. Oração não é só vir aqui às terça-feira orar, domingo, sábado, não. Oração é algo mais profundo, é buscar a ilimitação de Deus para a nossa vida.
buscar tudo aquilo que o Senhor conquistou. Vocês se lembram de Paulo e Silas na prisão? Amém? O que eles fizeram perto da meia-noite? Atos 16, 25 e 26. Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles começavam a fazer o quê? A orar. E o que aconteceu lá? O que aconteceu, igreja? As portas, as cadeias se abriram. Por quê? Porque Paulo não buscou um poderzinho qualquer. Paulo buscou o poder ilimitado de Deus, Paulo e Silas. E eles experimentaram o que é poder de Deus. Eles puderam experimentar e puderam comprovar. Sabe por quê? O que aconteceu lá? Deu o quê? Um terremoto. Foi ou não foi? Deu um terremoto, não deu? Amém? E será que esse terremoto não pode dar aqui hoje? Lá deu um terremoto. E eles tiveram o privilégio de ver a glória do Senhor. Eles tiveram o privilégio de ver as portas se abrindo. E eu creio, irmãos, que eles ficaram assustados. Eu creio que eles perguntaram um para o outro: meu Deus, o que está acontecendo? Que força poderosa é essa? Que força poderosa é essa que mexeu com as estruturas dessa cadeia? Eu creio que eles, além de confiar em Deus e saber que Deus estava ali, mas eu creio que eles ficaram pasmos com o que aconteceu, com que Deus permitiu, com que com seus olhos eles vissem as portas da prisão se abrindo. Irmãos, eles experimentaram o poder ilimitado de Deus. Não é mais tempo de limitar o poder de Deus. Nós somos limitados, mas o nosso Jesus não é limitado. O nosso Jesus não é limitado, irmãos. Aleluia! O nosso Jesus espera com que nós vamos para a presença dEle. E nós guerreamos, e nós lutamos, e nós tomamos posse daquilo que Ele conquistou para nós. Sem medo. Sem medo, irmãos. Sem medo de ir para a presença de Deus, reconhecendo quem Ele é. Primeiro, reconhecendo quem Ele é, depois quem Ele é em nós, e o que Ele pode fazer através de nós. Mas você precisa orar, meu irmão. Você precisa clamar a Deus. Você tem nas tuas mãos a arma contra o inferno e você não usa. Você tem a arma nas tuas mãos que pode te levar aonde você nem imagina, mas você não usa. Você tem a arma nas tuas mãos que pode mudar situações de famílias, mas você não usa. Você tem nas tuas mãos a arma que pode fazer você desfrutar do sobrenatural, mas você não usa. E nessa noite Deus nos chama para voltarmos para a oração. Uma igreja que ora é cheia do poder de Deus, irmãos. Uma igreja que ora vê a glória de Deus. Uma igreja que ora vê pessoas sendo curadas, saradas. Uma igreja que ora, ela sofre, ela geme, mas ela permanece para sempre, porque ela conhece o Deus a quem ela serve e sabe que o poder de Deus é ilimitado e que Ele pode fazer muito mais. Ou nós voltamos para a oração, corpo, alma e espírito, ou nós só vamos experimentar o raso.
nós já vamos experimentar o raso. Mas quando todos entenderem o poder da oração, irmãos, escuta aqui, ó, não precisa nem fazer força. Quando você entende que você pode clamar e que o Senhor vai fazer aquilo que você precisa, você está dizendo para o Pai assim, ó: eu sei quem tu és, e eu sei quem tu podes, o que tu podes fazer. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer. Eu sei que a resposta vai vir, ainda que não seja aquela resposta que eu espero, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Irmãos, não há nada que o Senhor não faça quando nós nos arrependemos, nos humilhamos e vamos para a presença de Deus. Não há nada, não há situação que o Senhor não mude. Não há circunstância que o Senhor não transforme na nossa vida, meu irmão. Não há nada que o Senhor não gere em nós e através de nós. Não há nada. Sabe por quê? Tantas pessoas se afastam porque não oram. Nem na hora do louvor não adoram. Nós precisamos verdadeiramente mergulharmos nesse rio que não cessa de jorrar o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Mas mergulharmos de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Porque nesse rio, irmãos, o Senhor nos trata, Ele nos sara, Ele molda a nossa vida, Ele transforma as circunstâncias. Mas enquanto nós esperarmos só pelos irmãozinhos do reteté para orar por mim, nós vamos orar assim, irmãos. Mas quando todos entenderem o poder da oração, todos entenderem o que é orar, o que é estar na presença de Deus, reconhecendo quem você é, que você não é nada sem a presença dEle, reconhecendo os teus defeitos, as tuas falhas diante de Deus. Não é só chegar e pedir, não, é rendição, arrependimento. Reconhecer quem Deus é, o que Ele pode fazer em mim e através de mim. Vai cair fogo do céu. Vai cair fogo do céu. Você vai começar a ver coisas extraordinárias acontecendo. Você vai começar a ver coisas que você nunca imaginou na sua vida. Você vai começar a sentir coisas que você nem imaginava que você poderia sentir. Oração, irmãos, ó, a fé e a oração são inseparáveis. Tem tanta gente com fé, mas não ora. Mas tem tanta gente orando, mas não tem fé. Vem orar, ora, não recebe, já acabou a fé. Já não tem mais fé naquela oração que fez. Veio ali, orou, mas não aconteceu, então a fé já se acabou. A oração e a fé têm que andar juntas. Quando eu oro, eu tenho que ter fé que existe um Deus, escuta aqui, ó, que pode fazer muito mais do que aquilo que eu imagino. Quando eu oro, eu tenho que ter a certeza que eu sirvo a um Deus que é soberano, que faz o sol parar, que abre o mar para mim passar. Não adianta só orar. A oração tem que ser acompanhada de uma fé extraordinária. Oh, aleluia!
A oração verdadeira é a voz da tua fé. Como você vai orar se você não tem fé? Será que você já parou para pensar nisso? Você ora, mas você não tem fé. Agora, quando você ora e você tem fé na oração que você fez, e você sabe muito bem para quem você fez aquela oração, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se mover. Lembra quando o pastor Juliardo estava no hospital? Lembra disso? Amém, igreja? Nós oramos, não oramos? E a nossa oração foi como? Com fé. Por isso ele está aqui hoje. Não é, pastor Juliardo? Vocês estão entendendo, irmãos? Olha a diferença. Quando nós oramos com fé, irmãos, nós vimos o sobrenatural de Deus acontecer antes de acontecer. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vimos, mas que vai acontecer. Então, quando eu dobro o meu joelho, regada de fé, me humilho diante de Deus, crendo no poder da oração e crendo a quem eu estou fazendo a oração, movida pela minha fé, as coisas começam a acontecer de uma forma extraordinária, sem limites, porque o nosso Deus é ilimitado e não tem como o homem querer limitar a Deus, é pecado. Deus é soberano e ninguém tem poder para limitar Ele. Ele faz o que quer, como quer, na hora que quer, porque Ele é Deus. Então nós não podemos fazer isso. Nós não podemos limitar Deus. Quem somos nós? Se Deus quiser te levar para o norte, Ele vai te levar. Se Deus quiser te levar para o outro lado do mundo, Ele vai te levar. Se Deus quiser agora, neste momento, te curar, Ele vai te curar e agora. Porque Ele é Deus. Se Ele quiser mudar a tua história, Ele vai mudar já. Num piscar de olhos. Nós temos exemplo disso. Pastora Zenilda está aqui. Ela sempre conta do que passou, o testemunho dela. Deus mudou a história dela. Mas sabe por quê, irmãos? Quando ela orava, ela conhecia o Deus de Isaías. Ela orava pelos seus filhos. Ela orava pelo seu cônjuge. Ela orava, fazia oração com fé ao Deus a quem foi um dia apresentado para ela, que poderia mudar a situação dela. E tanto que mudou, e levantou ela como pastora, como profeta de Deus. É esse Deus que nós servimos, e é esse o limite que o Senhor tem para a igreja de Jesus. Esse poder ilimitado que levanta você na força dEle, na coragem dEle, no poder dEle, transforma e faz e muda as circunstâncias. Nós não servimos a um Deus que está pregado no madeiro. Nós servimos a um Deus que está aí, ó, dentro de você. Nós servimos a um Deus que não mudou. Nós servimos a um Deus que quer que você volte a ter experiências com Ele. Nós servimos a um Deus que quer mostrar para você que Ele pode fazer muito mais do que você imagina na sua vida. Ou você acha que Jesus só quer transformar, te dar vitória? Não, irmãos. Deus quer que você experimente mais dEle, mais e muito mais dEle. Às vezes a gente fala, e eu confesso que às vezes eu tenho saudade dos cultos que nós fazíamos lá, quando eu me converti. E eu não vou deixar de falar isso, irmãos. Como eu posso não falar de uma coisa que transformou a minha vida? Como posso negar que eu vi
pessoas sendo curadas, morto ressuscitar na minha frente. Como que eu posso negar isso? Nunca, nunca. Quem nasceu no fogo quer fogo, irmão. Quem viu o poder quer poder. Quem viu o milagre quer continuar vendo o milagre. Quem sabe quem é Deus quer continuar falando com Ele, tendo comunhão com Ele, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Aí você há de dizer: pastora Márcia, mudou tudo. Mudou porque o homem mudou, porque o meu Jesus não mudou, Ele está aqui hoje. E se você crer, você vai ver a glória de Deus nesse lugar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. O que você veio buscar nessa noite? Pastor, eu vim buscar uma cura. Vai com fé, clame a Deus. O Senhor pode te curar agora, aí onde você está. Pastor, eu vim buscar uma solução para o meu casamento. Vai na fé, clame ao Senhor. Você pode sair daqui restaurada, a tua casa restaurada, porque o Senhor está aqui. A Bíblia diz assim, que onde Deus está, mal nenhum. Como? Mal nenhum. Então por que, irmãos, que às vezes parece tão difícil, parece tão complicado? Porque a igreja não ora. Mas o Senhor quer mudar minha história e a tua história, e quer levantar homens e mulheres de oração. E para orar, irmãos, não precisa só chamar o povo para orar. Chega na igreja, dobra o teu joelho e ora. Sabia disso, irmãos? Vamos parar de esperar pelos homens. Tu tem 2 joelhos, tu tem 2 metralhadoras no teu corpo, que quando tu dobra, ai, 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 só uma vai receber. Você entendeu? Você tem 2 metralhadoras. Isso eu aprendi com a pastora Zenilda. Ela sempre dizia para nós: vocês têm 2 metralhadoras, 2 joelhos, bota no chão. E é assim, irmãos, que eu venço as minhas batalhas. É assim que você vai vencer as tuas. Mas não é só na igreja, é na tua casa, aonde você estiver. É clamando, é orando. Sabe, fazendo o que Isaías fez. Fazendo o que Paulo e Silas fizeram.